O que é o legalismo? Como Paulo se posicionou contra o legalismo? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens, versão completa. No ar, programa EBD Comentada Online, edição Jovens, lições bíblicas CPAD, terceiro trimestre de 2025. Versão completa. Aula comentada do início até o final. Apresentação: Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, versão Jovens, edição Jovens, versão completa. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Vindo você da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro ou de outras partes do mundo. Aqui na EBD Comentado Online, eu comento a lição do início até o final, servindo para os professores prepararem a sua aula, também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data, e também para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação a palavra de Deus, Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E para darmos prosseguimento ao nosso programa, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedindo perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Senhor, eu necessito da Tua graça, como ela tem sido derramada sobre a minha vida e a vida de cada pessoa que está assistindo, para mais uma vez o Senhor iluminar minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Não me deixa falar aqui o que eu acho, o que eu penso, mas que eu venha falar o que a Tua palavra diz, que eu também venha reconhecer que eu estou falando, Senhor, para o Teu povo, para a Tua igreja, para as tuas ovelhas, Senhor. Que o Senhor me ajude, Senhor, como ajude também os professores a terem esse entendimento, essa consciência, Senhor. Nos dá um programa edificante, mais uma vez, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. E eu quero dizer a você que às vezes nós nem nos atentamos para a ordem de Jesus, ide, fazei discípulos. Muitas vezes nós não pensamos da seguinte forma, e deveríamos pensar. Por exemplo, se você conhece alguma programação, pode não ser aqui do canal, pode até ser de outro canal, de outro lugar. Quando você compartilha isso, você está ajudando que outras vidas sejam edificadas. Então você está participando do processo do discipulado. Então isso é importante você ter isso em mente. Deus usa alguém para produzir, mas pode usar a sua vida para poder compartilhar. Então aqui não é um apelo para você poder beneficiar o canal, mas é um cumprimento daquilo que Jesus falou também. Então você está trabalhando dentro da questão de fazer discípulo, porque através de um vídeo como esse, vidas são edificadas. E o discipulado está dentro da questão de edificar pessoas, de vidas serem amadurecidas. Então você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar. Tem um botãozinho aqui que você, aqui na parte de baixo, que você pode clicar nele e enviar para suas redes sociais, para os seus status e assim sucessivamente. Bom, hoje nós estamos aí com a lição, com a nossa revista do terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens, a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo. Inclusive, nós temos aí a lição de hoje, que é a lição de número 5, que será ministrada no dia 3 de agosto de 2025, com o tema advertência contra o legalismo, e nós já temos aí no canal essa mesma lição como a versão direta ao ponto. Na versão direta ao ponto é uma versão mais objetiva, onde ela leva até um pouco menos de tempo, e ela é uma lição completa, mas você tem ali ela dividida em tópicos, em pontos, rapidamente, em sentenças curtas, aonde você tem aí a oportunidade de também aprender para a glória de Deus. Eu
recomendo você, se você nunca assistiu a versão direto ao ponto, a assistir. Tem pessoas que estão assistindo, inclusive, as 2 lições para ter uma base da abordagem que pode levar para a sala de aula. Texto principal. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Atos 15, 24, nós vamos falar no decorrer da lição. Resumo da lição: defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica. Como é que eu defendo o evangelho? Só com as minhas palavras? Não. Eu também defendo em viver esse evangelho como ele é. Só que há momentos que nós temos que fazer uma defesa da fé, e Paulo teve que fazer essa defesa. Texto bíblico, Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 16, é o texto base. Objetivos da lição: apresentar, segundo a lição, o caso de Antioquia. Segundo, refletir a respeito do conflito entre Paulo e Pedro. Terceiro, compreender que Paulo estava crucificado com Cristo, ou seja, ele tinha recebido a justificação pela fé, através da graça de Deus. Introdução. Nesta lição trataremos da vivência de uma fé correta. Às vezes a pessoa pode achar que tem fé, mas não é a fé bíblica. Tal verdade é vista no conflito que aconteceu entre Paulo e Pedro, quando irmãos de Jerusalém vieram a Antioquia e Pedro sentiu-se constrangido a se afastar dos gentios para agradar os judeus. Ou seja, Pedro, ele cedeu à pressão, mesmo sabendo que a comunhão dele com os gentios era algo que estava em conformidade com a palavra. A resposta de Paulo a essa atitude de Pedro foi registrada e pode nos servir de exemplo sobre o que pode acontecer quando uma pessoa nega uma atitude, um ensino das Sagradas Escrituras. O Evangelho de Jesus deve ser ensinado e defendido a todo custo, mesmo na comunidade dos santos, ou seja, dentro da igreja. Porque nós podemos ter a questão de defender o Evangelho fora da igreja, mas às vezes precisamos defender o Evangelho dentro da igreja. Tópico 1, o caso de Antioquia. Então nós vamos começar com este ponto. 1. Pedro chega a Antioquia. A cidade de Antioquia da Síria, havia também Antioquia da Pisídia, era uma outra cidade, tá? É apresentada no Novo Testamento como um local onde os judeus e cristãos congregavam juntos, onde culturas diferentes eram ensinadas por intermédio do Evangelho de Jesus. O apóstolo Pedro estava ali e não teve dificuldade de se adaptar àquele ambiente. Então Pedro sai de Jerusalém e está em Antioquia da Síria, e está tendo comunhão com os irmãos, como a Bíblia manda. Ele certamente tinha conhecimento de que a igreja de Antioquia era um ambiente onde não havia as divisões étnicas tão acentuadas, conhecidas e bem delimitadas como era em Jerusalém. Como Jerusalém, a maior parte era judeu, havia uma certa resistência, ou melhor, uma grande resistência em relação a cristãos gentios. Mas em Antioquia havia um grupo grande de gentios. Era um outro cenário. É bom lembrar também que Pedro, segundo Lucas, orientado por Deus, foi o primeiro apóstolo a tratar do evangelho com um gentio, Cornélio, fora de Jerusalém. Então, para Pedro, não era novo lidar com um gentio. O próprio Pedro testemunhou que quando estava pregando no capítulo 10, onde é narrada a história de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre eles. Então, a prova que Deus estava recebendo os gentios, os não-judeus, para poder o servir, era incontestável, porque o mesmo Espírito que veio sobre Pedro, veio sobre os gentios também. Não houve nenhum problema em Pedro comer com os crentes gentios em Antioquia, até que chegassem judeus vindo de Jerusalém. Então eu como com vocês, mas se chegar alguém que é mais radical, eu vou sair para não me dar mal. O verbo comia no pretérito imperfeito mostra que não foi somente em uma única ocasião que Pedro comeu com os gentios, e sim em várias refeições. E aí, eu quero até falar algo aqui antes de fazer uma explicação. Comer para os judeus significava ter comunhão com eles. É bom eu enfatizar isso aqui.
A história de Pedro em Antioquia, o que nós podemos aprender nesse ponto, né? A história de Pedro em Antioquia nos ensina a importância de não permitirmos que as pressões externas ou as expectativas de grupos específicos nos desviem do princípio do evangelho. A lição é para jovens, então vamos lá. Para o jovem cristão de hoje, isso significa ser autêntico em sua fé. Eu não estou falando de uma autenticidade de forma errada. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou continuar assim e pronto. Não. Estamos falando de alguém que foi transformado por Jesus. Então, para o jovem cristão de hoje, isso significa ser autêntico em sua fé. Fé em quem? Em Cristo. Independente do ambiente. Independente do ambiente. Seja na escola. Ah, mas tem gente que se opõe. Não importa, você é cristão. Ah, mas se eu não acertar com eles, eu não me enturmar, eles vão me rejeitar, eles vão me cancelar. Ser cancelado na terra não é nada parecido com ser cancelado no céu. Nada. Então precisa ser autêntico na fé, independente do ambiente, seja na escola, com amigos ou em casa, não ceda à tentação de mudar suas convicções para se encaixar. Porque o jovem cristão tem muita necessidade, o jovem o ser humano na idade de ser jovem, ele tem a necessidade de aceitação, o adolescente, o jovem. Então, para se encaixar, ele cede, ele imita, ele procura se parecer. Só que a Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como é que vem a transformação do nosso entendimento? Através da palavra de Deus ser ensinada e nós passarmos a praticar a palavra de Deus. Através da renovação do vosso entendimento. E aí, olha uma promessa. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se o jovem ele quer fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, ele não pode ceder ao que crê para se encaixar. De maneira nenhuma. Pedro agiu bem ao se relacionar com todos em Antioquia. Até aí estava certo. Mostrando que o amor de Cristo transcende barreiras culturais e sociais, gentios e judeus. Mas depois teve um retrocesso. Ou seja, eu tô assim, mas se chegar alguém eu saio. Não, de maneira nenhuma. Isso é até muito triste, porque isso acontece muito em ambiente escolar. Se aqueles que são mais conhecidos, que é chamado de populares, se os populares não foram, aí a pessoa se agrupa junto com aqueles que são mais desprezados. Mas aí no dia que os populares vêm, ele larga aquelas pessoas para lá. Não faz isso não. Aprenda a não se deixar influenciar por panelinhas ou por preconceitos, mas sim a estender a graça e a comunhão a todos. Isso é agradável a Deus. Nós, como cristãos, precisamos ser diferentes. O jovem cristão, ele precisa ser diferente. Ele é luz, ele é sal, refletindo o verdadeiro amor de Deus em suas atitudes e escolhas diárias. Quando nós temos o amor de Deus, o amor ágape em nossa vida, nós temos uma conduta diferenciada. Inclusive, o amor é a principal virtude do fruto do Espírito. Então, nós temos o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio. 9 virtudes. O amor está encabeçando. Para ter as outras, precisa de amor. Então, o jovem cristão precisa buscar esse amor. 2, os da parte de Tiago. Quem eram os da parte de Tiago? Aqueles que vêm de Jerusalém. Lembra que já foi falado que em Jerusalém era mais rígido, né? Paulo descreve que um grupo de irmãos chegou de Jerusalém. Até aquele momento, Pedro e os que o acompanhavam estavam comendo com gentios. Então, vamos entender isso aqui. Pedro veio com um grupo, e vieram de Jerusalém, e estavam ali. Só que vem outros de Jerusalém. Vem outro grupo de Jerusalém. E é nesse contexto que tudo começa a mudar. No mundo antigo, partilhar uma refeição significava muito mais do que simplesmente comer ao lado de uma pessoa. É possível que em nossos dias você divida uma mesa numa praça de alimentação com uma ou mais pessoas que você não conheça.
Preste atenção nisso aqui. É por isso que quando vamos estudar a palavra de Deus, precisamos entender o contexto histórico, o contexto cultural, para podermos ter um entendimento do que aquilo significava ali para eles. Só depois de termos o entendimento do significado do ali, é que nós podemos fazer a aplicação para aqui, que é o hoje, o agora. Caso contrário, nós vamos fazer aplicações erradas. Então preste bem atenção nisso aqui, tá? Você pode até comer com quem não conhece, mas no mundo antigo não era assim. Mas não foi esse o caso em Antioquia. Comer juntos ali implicava ter comunhão, aceitação mútua. Você e a outra pessoa estão comendo juntos, você tem comunhão. Você não vai comer, naquele tempo, um judeu não vai comer com uma pessoa que ele não tenha comunhão. A mesa estava sendo ocupada por irmãos em Cristo. Então Cristo derruba essas barreiras raciais, étnicas, culturais, vai caindo tudo por terra. Em Cristo não tem branco, não tem negro, não tem rico, não tem pobre, não tem intelectual, não tem letrado, não tem nada disso. A mesa estava sendo ocupada por irmãos em Cristo, mesmo que de culturas diferentes. Não se costumava partilhar refeições com inimigos, mas sim com pessoas que se desejava ter próximas. Pedro estava comendo e tendo comunhão com pessoas que já haviam aceitado Jesus. Pedro não está na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeiro, ele não anda. Depois, preste atenção, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, não para e não se assenta. Pedro não estava junto com pessoas que eram ímpias no sentido de práticas pecaminosas. Pedro estava junto com cristãos. Os indivíduos, no entanto, no entorno da narrativa, não eram gentios incrédulos, mas gentios feitos filhos de Deus, pelo poder do Eterno. Paulo nos diz que o grupo que veio de Jerusalém era da circuncisão. É possível que fossem pessoas mais intolerantes em relação ao contato com gentios. Você sabia que, infelizmente, entre o povo de Deus, dentro de igrejas locais, existem cristãos que são mais intolerantes? E geralmente, esses cristãos intolerantes, na verdade, não é nem geralmente, sempre, esses cristãos intolerantes, mesmo que eles tenham 10, 20, 30 anos de igreja, são pessoas imaturas. São pessoas que não cresceram ainda em Cristo. Paulo os chamaria de carnais. Por quê? Porque eles vêm com coisas que não deveriam vir. Eles procedem de forma que não deveriam proceder. E, às vezes, o seu procedimento beira a heresia. Nós temos que ter cuidado. Muito cuidado. Há registro de que judeus mais envolvidos com a lei mantinham a distância de pessoas de outras culturas, a fim de não se contaminarem por acreditarem que a proximidade com outras pessoas não judias poderia lhe deixar impuros. Os fariseus. Os fariseus não ficavam perto de qualquer pessoa. Eles recriminaram Jesus por comer com prostitutas e publicanos. Esses judeus, como se entende, ouviram o evangelho e creram em Jesus como seu Messias, mas mantinham a prática da lei, inclusive no tocante ao distanciamento de pessoas não circuncidadas. Então, você vai ver aqui o seguinte, esses judeus eram cristãos, mas eles continuavam praticando a lei e continuavam fazendo acepção de pessoas, e o cristianismo não permite isso. O que podemos aprender nesse ponto? A experiência de Pedro em Antioquia nos ensina que, mesmo no ambiente cristão, podemos ser tentados a ceder à pressão de grupos, afastando-nos de princípios cruciais. Imagine na escola o jovem se afastando. Agora imagine dentro da igreja. Para você, jovem cristão, isso é vital em casa, nos estudos, com amigos, na igreja. Você pode se deparar com pessoas, talvez até crentes, que sutilmente impõem preconceitos ou se afastam de quem é diferente. E aqui eu preciso falar de uma coisa que hoje é chamada de bullying. Quanto cristão fazendo bullying? Escarnecendo, zombando. Aí tem aquela panelinha
2, 3, 4, 5 jovens que ficam zombando de outros jovens dentro da igreja. Isso é pecado. Isso impede a sua comunhão com Deus. Não só dentro da igreja, esse ambiente pode ser, essa conduta pode ser promovida fora da igreja, em casa, onde quer que seja. Ah, mas meu pai em casa fica fazendo isso também. É um mau exemplo, infelizmente, do pai. A mãe geralmente não tende muito pra isso, mas pode acontecer de alguma mãe fazer isso. Mas isso é mais coisa de homem. Homem que gosta dessas coisas. Sexo masculino. Cuidado. Isso é pecado. Assim como Pedro se afastou dos gentios por medo do julgamento, você pode se sentir tentado a excluir colegas ou amigos que não se encaixam em certos padrões. Quem criou esses padrões? Não é a Bíblia. No padrão bíblico é uma coisa, fora do padrão bíblico não pode aceitar. A lição é clara, a verdadeira comunhão em Cristo transcende barreiras e abraça a todos que nele creem. Independente da condição da pessoa. Independente. Ah, mas ele não tem muita inteligência. Olha, não podemos fazer isso. Vivemos pela graça de Deus. Às vezes tem pessoas aí que são extremamente inteligentes. Acontece um acidente, ela fica em cima de uma cama vegetando. Irmãos, isso é muito sério. Professores, falem isso para os jovens, eles ainda estão em fase de amadurecimento. Tanto da parte do ser humano, como da parte também espiritual. Fale isso. Não deixe que o medo do julgamento ou a busca por aceitação em um grupo te levem a julgar ou excluir, porque isso é errado. Sua atitude deve ser de acolhimento e amor. Tenha coragem. Tenha coragem. Defenda a fé. Refletir na unidade que a fé em Jesus Cristo proporciona. Principalmente dentro da igreja. Porque na escola não dá pra fazer isso. Você vai se posicionar, mas você não tem como trazer um grupo, agregar um grupo a si. Por quê? Porque na escola muitas vezes eles não são cristãos. Mas na igreja, colegas, amigos, que querem fazer acepção dos outros, a palavra de Deus ensina que isso é errado. A palavra de Deus ensina que isso é errado. Não faz isso. Pedro foi fazer isso e Paulo teve que chamar ele a atenção. 3. A dissimulação. Vamos lá. Devemos ressaltar que quando Paulo menciona que os judeus que chegaram com os de Tiago não faz como uma designação pessoal, pois Tiago reconheceu o ministério de Paulo aos gentios. Então, quando Paulo fala que chegaram judeus da parte de Tiago, ele não está falando que Tiago estava conivente com isso, tá? É possível que essa observação se deva ao fato de que Tiago representava a igreja de Jerusalém. Paulo não diz o que esses homens falaram, mas mostra que a presença deles foi capaz de mudar o comportamento de Pedro. Então Pedro, que era uma das colunas, ele era um dos líderes na igreja primitiva, Tiago, Pedro e João. Mesmo Pedro sendo um líder, ele acaba sendo influenciado por esse grupo que chega. Da mesma forma que os falsos irmãos aparentemente não falaram nada, mas impunham pela sua presença a sua ideia, os que tinham vindo de Jerusalém certamente partilhavam daquela mesma ideia, ou Pedro não teria mudado de atitude. Então, esses homens que chegaram, eles eram mais radicais. Para tornar mais difícil a situação, Lucas registra que Tiago não havia autorizado ninguém a trazer mandamento diferente, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbam com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Atos 15, 24. Que é justamente o nosso texto principal que eu havia dito. Então é aqui que ele se encaixa. Tiago não tinha mandado aqueles homens com um novo mandamento. Tá? Eles poderiam ser da parte de Tiago, ou seja, viram da igreja de Jerusalém, mas não falavam em nome de Tiago. A atitude de Pedro envolvia muito mais do que simplesmente partilhar uma refeição. Em um momento, ele agia como se cresse que não havia mais barreira entre judeus e gentios em Cristo. E no outro momento, com outra ação, demonstrava que as barreiras ainda existiam. Ou seja, o fato de pessoas que defendiam a barreira fez com que Pedro viesse a defender a barreira através das suas atitudes. Pedro não fala contra os gentios, mas Pedro se afasta dos gentios. Isso pode acontecer com um jovem cristão.
Ele não fala contra, mas ele se afasta. Sendo que não há nada que venha ser justificável para esse afastamento. Pedro se viu debaixo de uma enorme pressão e cedeu a ela. Nós não podemos ceder à pressão quando nós sabemos que estamos com a verdade. O peso dos visitantes de Jerusalém constrangeu o apóstolo pescador a agir de outra forma. Aquele Pedro que sempre teve assim um ímpeto, agora ele está sendo guiado pelo Espírito Santo, claro, mas ele também, como homem, como eu, como você, ele tem suas fragilidades e Pedro agora se acua por causa de quem havia chegado. O que podemos aprender nesse ponto? A história de Pedro nos alerta sobre o perigo de ceder à pressão de grupos, mesmo que bem intencionados, e com isso pode nos fazer comprometer a essência do evangelho. Porque era um zelo sem entendimento. Não tem que se circuncidar, não tem que guardar algumas coisas da lei cerimonial, não da lei moral. A lei moral continua para a igreja, está no Novo Testamento, mas a lei cerimonial, a questão da circuncisão e outras coisas, Jesus cumpriu isso. Para você, jovem cristão, isso significa que em seu lar, estudos, amizades, podem surgir influências que, sem dizer uma palavra, exerçam uma pressão silenciosa sobre você. E aí você acaba mudando de atitude. Assim como a presença de Tiago mudou Pedro, você pode se sentir compelido a agir de um jeito que não condiz com os princípios da fé, apenas para ser aceito ou evitar conflitos. Não, nós não podemos fazer a política da boa vizinhança nesse caso. É certo, é errado, é errado. A lição é clara, não se deixe constranger a mudar suas atitudes de acolhimento e amor ao próximo, especialmente aqueles que são diferentes. E esse diferente, pode haver várias coisas que pode tornar aquela pessoa, às vezes o nível social, a cor e outras coisas mais. A impopularidade no sentido, ele não é dos populares aqui da escola, não importa. Não importa, nós não podemos desmerecer ninguém. Às vezes o jovem cristão ele está lidando com pessoas não cristãs, mas isso não quer dizer que ele também, só porque não é uma pessoa cristã e está sendo ali desmerecida, ele vai entrar naquele grupo para desmerecer a outra pessoa. Não faz isso não. Mantenha-se firme na verdade de que em Cristo não há barreiras, agindo com coerência e coragem, mesmo sob pressão. Sua fé deve ser inabalável, refletindo a união que Jesus nos ensinou. Então o comportamento do jovem cristão não pode mudar em casa, na escola, na igreja, no templo, em lugar nenhum. Vamos refletir sobre esse tópico? Uma perguntinha para reflexão. Como posso me posicionar firmemente na defesa do evangelho, mesmo quando enfrentar pressão ou críticas de outros crentes, para garantir que a verdade da justificação pela fé não seja comprometida? Tem crente que quer criticar, mas é uma crítica infundada, é uma crítica que não tem validade nenhuma. Então como é que eu posso fazer isso? Conhecendo a palavra de Deus. A Bíblia diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a palavra é importante, por isso eu preciso meditar na palavra. Eu preciso praticar a palavra, eu preciso entender a palavra. E você tem essa oportunidade. Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo?
inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então você tem aí o curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. Um curso online, um pequeno investimento e com certeza você vai ter aí um desempenho, assim como outras pessoas que adquiriram e verificaram que passaram a ter uma compreensão diferenciada em relação à palavra de Deus. Então é uma oportunidade, o link está na descrição, no comentário fixado e também nos vídeos de recomendação. No final eu deixo aí para você. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Eu queria lembrar você aqui que no canal aqui também, quero lembrar você que tem aí o panorama da Carta de Gálatas, tá bom? Você pode assistir esse panorama que vai te ajudar a ter uma compreensão da carta como um todo, tá? Eu tenho aí também o panorama do livro de Atos dos Apóstolos e comecei já a gravar aí também Entendendo Atos. Então, vai começar aí os capítulos gradativamente, você vai poder acompanhar e em algum momento eu também vou gravar sobre Gálatas, mas começamos aí por Atos dos Apóstolos. Então, você está convidado a assistir e a passar para outras pessoas também, porque é importante, tá bom? Então que o bom Deus possa continuar abençoando. Eu tenho aqui, inclusive, também, eu tenho aí também Defesa da Graça. Você pode pesquisar aí, Pastor Mário Luna, Defesa da Graça, você tem aí o assunto que tem relação com Gálatas, capítulo 2, versículo 1 a 14. Bom, nós vamos prosseguir aqui. Tópico 2, 2 apóstolos em conflito. Mas entenda, não é conflito de brigar, de desentendimento, mas é de divergência. Um estava tendo uma conduta errada, então há uma divergência. Ponto 1. O poder de pressão de um grupo. Você sabe o quanto um grupo pode influenciar pessoas? Eu queria fazer aqui, inclusive, uma ilustração. Eu vi um vídeo na internet e talvez professores que estão assistindo ou outra pessoa que não seja professor até já teve oportunidade, que o vídeo mostra uma sala de aula e uma professora dando aula. E aí ela pega, tá? E ela tem lá, ela vai fazer um experimento. Então ela diz assim, como muitas vezes alguém chega atrasado, nós vamos fazer o seguinte experimento para mostrar que as pessoas são influenciadas pelo grupo, pelo todo. E ela tinha uma pasta na mão que era verde. Porém, ela disse para o grupo, eu vou perguntar e cada um de vocês vai dizer que a pasta é vermelha. Muito bem, mas a pasta é verde. Muito bem. E aí, se alguém chegar aqui, eu vou fazer essa pergunta e vocês vão dizer que é vermelha. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Continuou dando aula, chegou um aluno. E ela, dando a aula, ela entra com essa pergunta. De que cor esta pasta é? E aí alguém diz, vermelha. Aí ele olha e fica espantado. Outro fulano, vermelha. Outro, vermelha. Vermelha, 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 vermelha. Aí chega na vez dele. Que cor é essa pasta? Vermelha? Ele faz uma pergunta.
E aí ela fala assim: vocês acabaram de constatar na prática o que nós estamos falando aqui dentro do nosso estudo. Então, a pressão de um grupo pode mudar o comportamento de uma pessoa se ela não se posicionar na verdade. Porque a verdade de Deus é absoluta. A verdade do mundo, entre aspas, é relativa. Paulo descreve que Pedro mudou seu comportamento com a chegada dos irmãos de Jerusalém. Isso nos mostra que o pertencimento ou a identificação cultural com um grupo pode gerar uma grande pressão sobre uma pessoa. Então, para não ser rejeitado, às vezes a pessoa cede à pressão. Paulo fala que Pedro se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Pedro era um líder, mas ele temia. Numa referência clara de que o apóstolo de Jerusalém, mesmo sendo um homem de Deus, não quis ser visto comendo com os gentios à mesa. Pedro estava preocupado provavelmente com a sua reputação. Só que a reputação dele não estava em jogo no céu. Só que não é porque alguém te acusa de uma coisa que aquilo é verdade. Então as pessoas podem falar coisas que não são verdade. Neemias foi reconstruir muros para fazerem ele parar, tentando de tudo quanto era maneira. E uma das formas foram acusar ele de uma coisa que ele não estava fazendo. Você está querendo se fazer rei. Você quer tomar aqui o lugar. E aí Neemias disse, isso é mentira. Isso não é verdade, isso é invenção. Ele não usou a palavra mentira, mas ele disse que era a invenção deles. Até Barnabé se deixou levar por aquela situação, ou seja, até Barnabé, um homem de Deus. E aqui, esse até Barnabé é mostrar o espanto. Como é que um grupo pode fazer pressão para pessoas mudarem seu comportamento? Esse seria um trunfo para os judaizantes, pois ele era companheiro de missões de Paulo, e ambos haviam estado em Jerusalém para se encontrar com Pedro e Tiago. Se Barnabé estava aceitando isso, então realmente os gentios deveriam se circuncidar. Os judaizantes poderiam usar isso como arma. Mesmo um homem de Deus como ele, foi envolvido no constrangimento causado pela ação de Pedro. O que nós aprendemos aqui? A atitude de Pedro em Antioquia nos alerta sobre o poder de pressão do grupo e como ela pode nos levar a comprometer princípios importantes. Para você, jovem cristão, isso é um alerta crucial em seu círculo de amizades, na escola ou até mesmo em contextos religiosos. O desejo de pertencer ou de não ser diferente pode levá-lo a agir contra aquilo que você sabe ser correto e bíblico. É nessa hora que o conhecimento bíblico faz toda a diferença. Porque se você não conhece a palavra, o que vai acontecer? Você vai tomar atitudes que vão ser erradas. Independente de você conhecer ou não conhecer, tá errado. Mas se você conhece a palavra, você tem como se posicionar. Você não tem dúvida. Você tem certeza. Porque a palavra diz e acabou. E é isso que o jovem cristão precisa. Assim como Pedro e até Barnabé se afastaram dos gentios para não serem vistos, você pode ser tentado a evitar certas pessoas. Que triste, né? Ou mudar seu comportamento para se encaixar, mesmo que isso signifique ir contra a inclusão e o amor que Cristo nos ensina. E essa inclusão aqui não é a inclusão de inclusiva, igreja inclusiva que aceita as pessoas vindo como estão e continuando como estão. Essa inclusão aqui é no sentido de quebra de barreiras. Se Jesus aceitou, nós aceitamos também. Porque para os judeus, os gentios eram desprezados. Então é nesse sentido de inclusão aqui, tá? Porque essa palavra tem sido usada para um outro contexto. Então eu preciso pontuar em que sentido é essa inclusão. Aceite os gentios cristãos, porque eles também fazem parte do reino de Deus. Agora, uma pessoa que vem e continua como está, não se cumpre nela, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não se cumpre Efésios 2:10, que diz que Deus nos preparou para as boas obras. Então é mudança de atitude. Não se cumpre nela Romanos capítulo 6, que diz que nós que somos libertos do pecado não podemos mais viver no pecado, na prática do pecado. Isso é importante. Mantenha-se firme em suas convicções, não permitindo que o medo do julgamento, o afastamento da verdadeira comunhão em Cristo,
que derruba todas as barreiras. O afaste da verdadeira comunhão em Cristo que derruba todas as barreiras. Então não tenha medo. 2. Repreensão na frente de todos. É uma pergunta que eu posso fazer aqui. Por que Paulo não chama Pedro no canto para poder falar, mas fala na frente de todos? Podemos entender que ele fala na frente de todos porque Pedro estava cometendo aquilo na frente de todos e estava influenciando outras pessoas. Então o pecado público, ele é repreendido publicamente. Aí não tem jeito. Por qual motivo Pedro foi repreendido por Paulo? A razão era que ele estava, mediante a sua atitude, negando uma doutrina fundamental da fé cristã. E isso aqui é importante relevar. Não era uma questão de um gosto. Que tem gente que quer repreender os outros por causa de um gosto, que não tem nada a ver com uma doutrina fundamental. Aí é uma outra situação. Mas aqui era uma doutrina fundamental cristã, que é a justificação pela fé. Não se tratava somente do choque ocasionado por duas culturas diferentes, ou de uma refeição partilhada com pessoas de outra cultura, e sim da contrariedade do poder da graça de Deus. Quando Pedro se afasta, ele está mostrando que os gentios não fazem parte do mesmo grupo que os judeus cristãos. Havia uma acepção nesse momento. Pedro se deixou levar por uma situação que não deveria. Mas isso não marcou a vida de Pedro no sentido de condenar, jogou pedra. Ah, Pedro fez isso, agora está condenado. Não é isso. Depois Pedro continua seu ministério sem nenhum problema. Nós somos passíveis de errar. Só não podemos permanecer no erro. E quando eu falo de passíveis de errar, preste atenção. E quando eu digo que nós somos passíveis de errar, não é ser tolerante, dizer, se eu sou passível, aí eu posso errar mesmo. Não, isso é prática. Isso é caso pensado. A pessoa já tem aquilo no coração, ela já quer fazer a coisa errada. Aí é outra situação. Aí já é prática do pecado. Agora, quando eu falo de passíveis de errar, eu estou falando de possibilidades. Nós temos essa possibilidade, mas que não venhamos se deixar levar por essa situação. É importante, certo? Pedro foi repreendido por ser judeu e viver como gentio, ou seja, estava comendo entre os gentios e querer que os gentios vivessem como judeus. Mesmo sendo apóstolo, Pedro teve medo dos homens de Jerusalém. O medo é uma coisa terrível, porque ele nos domina. Pedro não teve coragem para enfrentar. É preciso ter coragem. Certamente os judaizantes tinham grande influência naquela cidade, a ponto de constrangerem um apóstolo a agir daquela forma. Não é qualquer pessoa que eles estão constrangendo. Eles estão constrangendo a Pedro. Pedro se constrangeu por causa da presença daqueles homens. Então eles tinham força. E Pedro ficou com medo. É preciso lembrar que quando Pedro batizou Cornélio, ele foi inquirido pelos irmãos em Jerusalém. A mesma coisa. Que só aceitaram as ações de Pedro depois de saberem que o Espírito Santo também havia sido derramado entre os gentios. Deus, ele é tão sábio, tão sábio, tão sábio, que Deus já sabia que aquele povo ia contestar Pedro e ia rejeitar os gentios. O que Deus faz? Derrama o Espírito Santo sobre eles. E agora, quem é que vai rejeitar? Ser líder, mas mesmo uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, irmãos, nós não temos direito. É um cristão, mas não é batizado com o Espírito Santo ainda, ou pertence a uma outra denominação que não é pentecostal, nós não podemos desprezar essas pessoas. E também não desprezar as pessoas que não são cristãs. Não estou falando de andar no caminho delas, porque isso é errado. A prática delas é errada de acordo com a palavra, mas desprezar eu e você não podemos, o jovem também não pode. Ser líder é ser observado, e não raro, julgado e criticado, como aconteceu nesse episódio, pois Pedro foi falar com Cornélio por ordem de Deus. Nós temos que ser irrepreensíveis. A conduta de Pedro nessa situação de Gálatas foi repreensível. Pedro foi alguém que se tornou apto para ser repreendido. Já no caso de Antioquia, Pedro cedeu à opinião dos judaizantes. Com Cornélio, Pedro se posicionou, contou o que aconteceu, falou que o Espírito Santo desceu sobre eles, acabou. Mas aqui não, Pedro foge, Pedro sai. Ele sabia
Ele sabia o que era estar sobre os holofotes da acusação, mas precisava saber também que impor uma forma de vida e não vivê-la era danoso para a fé. Então, Pedro não estava vivendo aquilo que ele sabia que era certo. O que podemos aprender nesse ponto? A repreensão de Pedro por Paulo nos ensina que o compromisso com a verdade do evangelho deve vir antes de qualquer conveniência, social ou medo do julgamento alheio. Irmãos, olha só. Infelizmente, nós seres humanos carregamos muitas fraquezas que a Bíblia vai chamar de obras da carne. E aí, uma das nossas fraquezas, em algumas pessoas ela é evidente, é a necessidade da aprovação do outro. Tem pessoas que têm uma necessidade de aprovação terrível. Se ela não for aprovada, ela se sente mal, ela entra em estado de tristeza, de melancolia. E isso é muito ruim. Porque pessoas que têm necessidade da aprovação dos outros, mesmo quando ela não está fazendo algo errado, ela se sente pressionada por causa das pessoas rejeitarem o que ela fez. Se você está com a verdade, 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Se você está com a verdade, fique em paz. Ah, pastor, mas é muito ruim saber que há um levante de uma pessoa, de um amigo, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa. Está com a verdade? Não é intransigente, é a verdade da palavra? Então fique em paz. Deus está com você, Ele vai te dar graça. Pedro, mesmo sendo um líder e tendo experimentado a graça de Deus com os gentios, no tempo de Cornélio, cedeu ao medo e à hipocrisia. Porque a palavra dissimulação é hipocrisia. É não se portar de forma correta. Ele era inconsistente com aquilo que ele mesmo falava, negando a justificação pela fé por suas atitudes. A lição é clara, não basta crer, é preciso viver a verdade que se crê. Alguém diz, eu creio, mas não vive? Então não crê. Independente de quem esteja observando ou criticando. Você não pode ficar condicionado a obedecer a Deus só se não tiver crítica. Com crítica ou sem crítica, você tem que obedecer. Você vai ver que mais tarde, nós estamos estudando Gálatas, mas você vai ver, desculpe, mais tarde não, você vai ver que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, Pedro e outros apanham. Eles mandam eles pararem de falar de Jesus. Você pensa que Pedro deixa de falar de Jesus? Não deixa. Então havia momentos que Pedro, mesmo apanhando, ele continuava falando. Ele não mudava o discurso. É importante isso. Mas aqui ele cedeu. Sua integridade e coerência são testemunhos poderosos da graça de Deus, derrubando barreiras e unindo as pessoas em Cristo, sem impor fardos desnecessários, que era a circuncisão. As pessoas estão nos observando a nossa conduta. Ser cristão quando não tem pressão é fácil. Mas e quando tem pressão? E quando alguém te confronta? E quando tem pressão para poder fazer você ficar do lado da maioria? Como é que você se comporta? É hora de pensar nisso. 3. Tá bem no cantinho aí do homem, ó. O homem não é justificado pelas obras da lei. Tá aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. O homem não é justificado pelas obras da lei. Esse é o ponto. Paulo se vale dessa história para falar que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então não é circuncisão. As obras da lei não servem para justificar o ser humano, e sim para condená-lo, pois o único pecado faria com que toda a lei fosse transgredida, condenando assim o seu praticante para sempre. Então a graça não é dessa forma. Nós não somos justificados pela lei, mas somos justificados pela graça. Pela fé em Cristo através da graça. Nada que façamos com o objetivo de alcançar o favor de Deus para a salvação tem resultado, pois nossos pecados são uma dívida que não podemos pagar por nós mesmos, mas que foi paga por Jesus. Seguir as obras da lei era tentar ajudar Deus a fazer o seu trabalho de nos salvar. Isso aqui é muito sério. Nada que eu fizer contribui com a minha salvação. Eu sei que às vezes
Tem pessoas que, para motivar as pessoas a estar no templo, a orar, a ler palavra, meditar na palavra, jejuar. Não, irmão, você precisa jejuar, você precisa orar para granjear sua salvação. Só que essa é uma fala errada. Porque a salvação, ela não é granjeada, a salvação, ela é entregue. E foi através do que Cristo fez. O que eu preciso fazer é viver de acordo com a vida de um salvo. Isso eu tenho que fazer. Orar, jejuar, ler a palavra, meditar na palavra, ir ao templo, ter comunhão com os irmãos, pregar o evangelho. Enfim, isso é a parte da vida cristã. Mas eu não faço isso para ser salvo. Eu faço isso porque sou salvo. É diferente. É diferente. Tem uma caminhada, eu recebi a salvação, eu só perco a salvação se eu abrir mão da minha fé, e quando eu abro mão da minha fé eu deixo de obedecer, porque a fé implica em obedecer, e eu continuo na minha caminhada, na minha jornada. Eu já tenho a salvação, o Senhor me deu a salvação. A única coisa que pode tomar a minha salvação, na verdade não pode tomar, o que pode acontecer é eu abrir mão da salvação, mas ninguém pode tomar a salvação de mim. Paulo deixa isso claro em Romanos capítulo de número 8. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada! Nada, 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 nada. A não ser a nossa apostasia. A pergunta de Paulo é impressionante. É porventura Cristo ministro do pecado? É uma palavra. Gálatas 2,17. Essa pergunta tem um motivo. Sem perceber, os Gálatas estavam tentando restabelecer a lei que foi dada aos judeus. Os judeus tinham a lei e agora eles estão levando para os Gálatas. Quem tenta restabelecer um conjunto normativo de práticas para ser declarado justo, já tendo sido justificado por Cristo, acaba se tornando participante desse conjunto normativo e faz de Cristo participante desse cenário. Por quê? Porque eles estavam unindo a salvação de Cristo com as obras da lei. Não davam. A lei veio para apontar para Cristo. Ela para em Cristo. Então não há salvação. A lei só mostrava o nosso estado culpado e condenado, mas não resolvia o problema. Mas ela apontava para quem resolvia o problema. E quem resolve o problema? Jesus. Só que ali, no ambiente, eles estavam juntando a obra de Jesus com a obra da lei. Então estava juntando as duas coisas. Então estavam dizendo, o sacrifício de Jesus não é suficiente, a gente precisa fazer mais alguma coisa. O que podemos aprender nesse ponto? A firmeza de Paulo diante de Pedro nos ensina uma verdade central. Nossa salvação e justificação vem exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, e não por qualquer esforço ou obra que possamos realizar. Para o jovem cristão, essa lição é vital no dia a dia. É fácil cair na armadilha de pensar que precisamos fazer por merecer. O amor de Deus ou a aceitação dos outros, seja por desempenho nos estudos, bom comportamento ou até mesmo por rituais religiosos. No entanto, a Bíblia é clara, tentar alcançar a Deus pelas obras é negar o sacrifício perfeito de Jesus. As obras, boas obras, são consequência, mas não é para você poder receber salvação. A salvação vem pelo que Jesus fez e você recebe pela fé. Você crê. Não se deixe enganar pela mentalidade de que você precisa ser bom o suficiente para ser amado ou aceito por Deus, que isso é errado. Ou pela sua comunidade de fé. De maneira nenhuma. A comunidade de fé, que é a igreja, ela é composta de pessoas imperfeitas. Não podemos esperar que todo mundo seja maduro, tenha a mesma maturidade. Não vai ter. Não vai ter. Não adianta que não vai ter. Cada um está dentro de um processo, cada um está numa etapa. Nem todos vão dar 100. Jesus disse que uns deram 30, outros 60, outros 100. Na parábola do semeador. A terra ali é o coração, é a pessoa. Produz 30, 60 e 100. É só uma forma de mostrar que nem todos vão ter o mesmo desempenho. É igual na parábola dos talentos. Nem todos têm a mesma capacidade. Então Deus não vai colocar na mão de pessoas aquilo que ele não tem capacidade. Ah, mas quem capacita é o Senhor. Mas Deus vai te capacitar de acordo com aquilo que ele sabe que você pode. Não com aquilo que ele sabe que você não pode. E aqui a comparação é terrível. Porque se você ficar olhando para isso, você vai falar, por que ele pode e eu não posso? Porque Deus quer que ele tenha e você não tenha, porque isso é a vontade de Deus. Deus sabe a capacidade que ele tem, que Deus tem dado a ele, no sentido de olhar para até onde ele podia e até onde você pode. Então se contenta com o que você tem. E ele vai se contentar com o que ele recebeu do Senhor.
Reconheça que a graça de Deus é um presente merecido e a sua resposta deve ser uma vida de gratidão e fé genuína. Então, você recebe a salvação pela graça e a sua resposta é gratidão e fé genuína. Não de performance para ganhar méritos. Sua liberdade em Cristo está em descansar no que Ele já fez por você. E esse descansar aqui não é viver de qualquer maneira, mas é ter paz no seu coração que ninguém pode tomar a sua salvação. Ninguém. Você pode abrir mão da salvação através de se apostatar da fé. E a apostasia da fé não vem com um ato, com alguma coisa que você erra. Não, a apostasia da fé não vem com isso. A apostasia é um processo. Assim como a santificação é um processo, você não tem uma vida santificada no sentido progressivo, com um ato, porque ela é progressiva, é diariamente, assim também a apostasia não vem com ato. Ah, mas se então não vem com ato, eu posso pecar hoje, amanhã e depois eu não peco, depois eu peco. Isso é prática. Se tem prática, a sua fé está começando a ser minada. Quem está em Cristo não tem vontade de praticar o pecado. Não. Ele não quer viver para o pecado, ele quer viver para agradar a Deus. O pecado é um acidente de percurso, podemos usar assim, numa fala nossa. Não uma coisa premeditada. Vamos refletir sobre esse tópico? Mais uma perguntinha. De que forma minha vida reflete a realidade de estar crucificado com Cristo? Vivendo pela fé no Filho de Deus e não nas obras da lei. E como isso impacta minhas atitudes e relacionamentos com os outros? Isso aqui é para você meditar. Como é que a minha vida reflete a realidade de Deus estar em Cristo? Morto com Cristo e tendo uma nova vida nele. Como é que é isso? Tá na hora de pensarmos um pouco sobre isso. Bom, se você está acompanhando a lição até agora, você está prestando atenção aí em todos os slides, no material que tem. E nós temos o material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Você pode ministrar as suas aulas, se você não tem data show. Você pode usar o comentário, que é idêntico ao que aparece na tela. Os slides também são idênticos. Só que existem alguns planos que você pode adquirir. Preste atenção. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online Lições Jovens? É muito fácil. Eu vou mostrar como você pode fazer isso. Basta que você venha na descrição e uma vez que você venha na descrição, você precisa descer a tela, certo? E vir aqui na palavra mais para abrir a descrição completamente. E aí nós temos alguns links aqui, o meu curso, o e-book, o Perdão Entre Casais, também o meu canal no Telegram, mas você vai vir aqui em plano, lições bíblicas CPAD Jovens, e você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai abrir uma tela aonde você tem aí o plano Plus e também o plano básico. Você pode assinar tanto um quanto o outro e você vai ter aí as opções da assinatura mensal, trimestral e semestral. Quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Talvez você pergunte qual é a diferença do plano Plus para o plano básico. Nos dois, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir, fazer suas anotações, para você ministrar na sua aula. Às vezes na sua igreja não tem um data show, mas você pode ter o comentário em PDF para poder aí basear a sua aula. Todos os dois planos têm um comentário em PDF. Porém, no plano básico, o slide, como aparece na tela durante as aulas aqui na EBD Comentado Online, ele é em PDF. Ele não pode ser editado. No plano básico, não há edição de slide. Ele é um slide não editável, mas você tem como ministrar a aula com ele. Agora, se você optar pelo plano Plus, nesse caso, então você pode colocar slide, tirar slide, modificar o que está escrito, fica a seu critério. Você escolhe qual plano você quer, se é mensal, trimestral ou semestral, se é o Plus ou se é o básico. Eu digo a você que o plano Plus, ele é um plano melhor porque te dá uma flexibilidade melhor de você organizar o seu material. Quero lembrar a você também que
Se você já é assinante, algum dia você já assinou, você não pode vir por aqui tentar assinar novamente. Você tem que ir dentro da plataforma, você vai colocar o seu e-mail, a sua senha, e você dentro da plataforma vai clicar em renovação de assinatura. Agora, se é a primeira vez, você vai vir por aqui para fazer a sua assinatura. Uma outra coisa também que eu quero lembrar é que você não recebe o material nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que entrar na plataforma com o seu e-mail e com sua senha de 8 a 10 dias antes da data da lição para pegar o seu material. E para aqueles que não dão aula toda semana, dão 1 ou 2 aulas no trimestre, nós temos aqui também a opção de lições avulsas. Você vai vir aqui, você vai clicar em adquirir agora, com 8 a 10 dias antes da data da lição, e você vai adquirir a sua lição avulsa. Só vale a pena se você é uma pessoa que dá 1 ou 2 aulas aí no trimestre, aí vale a pena você adquirir a lição avulsa. Então, clique no link que está na descrição, no comentário afixado, e adquira hoje mesmo o seu material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Que seja uma aula edificante. Então você tem aí o plano, o material de apoio da EBD Comentado Online para você poder aí, nesse caso, fazer aí as suas aulas, ministrar as suas aulas. E aqui é interessante, porque mesmo que você não tenha aí o data show na sua igreja, você pode usar o comentário em PDF. Pegando o comentário em PDF, você vai imprimir e vai fazer as anotações, as aplicações, e com certeza Deus estará abençoando aí, porque você vai ter a oportunidade de ministrar suas aulas com material de apoio. O link está na descrição, comentário fixado, não deixe de adquirir, porque eu tenho certeza que vai colaborar bastante com a sua aula. Tópico 3, estou crucificado com Cristo. Ponto 1, estou crucificado com Cristo. Paulo mostra que sua fé está baseada na morte e na vida de Jesus Cristo. Não está baseada no que ele faz. Por isso ele fala isso. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que Paulo fala isso. Você entende como é importante você se ater ao contexto para entender o porquê daquilo está ali escrito? Se você pega, já estou crucificado com Cristo, isolado, você vai ter até um entendimento, mas vai ser um entendimento superficial. Só que Paulo usa, já estou crucificado com Cristo, para mostrar que a salvação que ele recebeu não foi através das obras da lei, e sim através da graça. Na morte, crucificado com Cristo, e na vida existindo pautado na fé no Filho de Deus. Então a salvação você recebe ela através da fé. Uma vez que Jesus morreu por Paulo, Paulo se declara vivo para Cristo. Gálatas 2:20. A ideia é a seguinte: antes de Jesus, morto em delito e pecado, Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Em Cristo eu recebo uma nova vida. Só que para isso, olha que interessante, eu estou morto em delitos e pecados. Não posso ter comunhão com Cristo. Muito bem. E esse morto em delitos e pecados faz com que eu esteja vivo para mim e morto espiritualmente para Deus. Aí o que acontece? Agora vamos pegar essa cena aqui da ilustração. Quando eu me uno a Cristo, agora eu estou morrendo, tá? Porque o morto em delitos e pecados era uma vida vivida para satisfazer as minhas vontades sem a lei de Deus. Agora, quando eu aceito a Cristo, agora eu vou morrer para esta vida, certo? Da natureza pecaminosa simbolicamente. Então eu me uno a Cristo na sua morte. Mas Cristo não só morreu, Cristo também ressuscitou. Eu me uno a Ele na sua ressurreição. E é aqui que eu ganho uma nova vida. E o batismo ilustra justamente isso que aconteceu quando você aceitou Jesus. Você se uniu a Cristo na morte, por isso você desce as águas. E você se une a Cristo na sua ressurreição, por isso você sobe as águas novamente. E a partir de agora você recebeu uma nova vida. E essa nova vida, ela não está sujeita mais à condenação. Por quê? Porque essa nova vida você recebeu por causa da sua fé em Jesus. Os pecados que havíamos cometidos foi imputado em Jesus na cruz do Calvário. E ele imputou sobre nós a sua justiça. Então, quando eu creio nele, eu recebo o direito dessa justificação. E aí eu passo a ter uma nova vida. Então eu não vivo mais para mim,
Porque a minha vida agora é dele. Eu vivia para mim antes dele, mas agora eu vivo para ele. Deu para entender? O que podemos aprender nesse ponto? A declaração de Paulo em Gálatas 2:20 é um convite poderoso à identificação plena com Cristo, tanto em sua morte quanto em sua ressurreição. Imagine você ter recebido uma nova vida e continuar vivendo na prática do pecado. O jovem não pode fazer isso. Para você, jovem cristão, isso significa que sua fé não é uma teoria distante, mas uma realidade viva e transformadora que deve impactar cada área da sua existência. Você não é cristão só no templo. Você é cristão na escola, você é cristão em casa, você é cristão no passeio, você é cristão onde você estiver. E eu também. Morrer com Cristo é abandonar a tentativa de viver por si mesmo. Eu acabei de mostrar. De controlar tudo e de buscar aprovação nas coisas passageiras. Aparência, popularidade, desempenho. A gente tem que acabar com isso, tá? Viver para Cristo é permitir que a vida e o propósito dele guiem suas escolhas em casa, na escola, nas amizades, no templo e onde quer que seja. Aí sim, aí você vive uma vida para a glória de Deus. 2. A fé no Filho de Deus. Paulo realça que vive a fé no Filho de Deus, não é nele mesmo. Ele não diz que a sua vida diante de Deus está pautada na lei, mas se identifica com a crucificação do Senhor. Então, o que deu a Paulo salvação foi Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. E esse cumprir aqui é porque ele é o cumprimento da lei. Os profetas falaram de Jesus. A lei fala de Jesus. Tudo apontava para Jesus, que é o Messias. Então ele veio sendo o cumprimento da lei. E ao morrer na cruz, mostrou que os requisitos exigidos por Deus foram cumpridos. Então ele levou sobre si tudo que estava, o castigo que estava sobre nós, o castigo que estava contra nós foi imputado sobre ele. Você para pensar nisso? Aí eu agora aceito Jesus, vou viver uma vida de qualquer maneira. A lei de Moisés conduzia a Cristo, olha aí. E o sacrifício de Cristo nos conduz a Deus. Então a lei aponta para Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. E em Cristo nós somos conduzidos a Deus. Aonde tem base bíblica para isso? João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. É Jesus. O evangelho de Jesus não se baseia nas práticas da lei, mas na morte e ressurreição do Senhor Jesus. A lei só apontava quem seria o Salvador, mas ela não resolvia o problema. Então, praticar obras da lei não vai mudar nada na nossa situação no tribunal de Deus. Agora, por que eu pratico boas obras? Porque um salvo vive em novidade de vida. O que podemos aprender nesse ponto? No seu dia a dia, seja na expectativa da família, na pressão dos estudos ou na comparação com os amigos, é fácil cair na armadilha de tentar se provar, buscando aceitação por meio do desempenho. Contudo, a mensagem de Paulo é libertadora. Cristo cumpriu tudo por você. Me perdoe. Cristo cumpriu tudo por você. Sua vida não é definida pelo quanto você faz, mas pelo que Cristo fez. Lembre-se, é importante você fazer em Cristo? Sim, mas você não é definido pelo que você faz. Porque se você for definido pelo que você faz e pelo que eu faço, nós vamos achar que temos méritos. E aí vamos começar a achar que Deus está nos devendo um favor. Estou trabalhando para ti, Deus. Vambora, me responde. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu tenho uma lista enorme. Por quê? Porque eu acho que Deus está me devendo um favor. E você pode ver que tem muita gente que se comporta assim. Deus, se eu tenho crédito no céu, coloca assim, faz assim. Deus, se eu tenho crédito no céu, o Senhor sabe que eu tenho feito isso e aquilo outro. Então, Senhor, me responde. Eu não posso fazer isso, irmãos. Tá errado. Essa oração é a oração do fariseu de Lucas 18, a partir do versículo 9. E eu sei que você e nem eu somos fariseus no comportamento. Então não podemos orar desse jeito. Precisamos nos chegar a Deus humildemente. Pegue os modelos de oração da Bíblia. Veja como é que eles oravam na Bíblia. Na própria Bíblia tem vários modelos de oração. Como Daniel orava, como Neemias orava, como Esdras orava, como Jesus mostrou como devemos orar. E outras orações que temos. Não podemos orar desse jeito. Porque senão vamos achar que Deus nos deve alguma coisa.
Viva com consciência de que Cristo vive em você. Através do Espírito Santo, ele tá... Não adianta, os amigos não estão aqui, meu pai não tá aqui, minha mãe não tá aqui, o professor não tá aqui, ninguém tá vendo, Jesus tá vendo, o Espírito mora em você. E essa presença é a verdadeira fonte da sua força e propósito. Não tá conseguindo, peça ao Senhor força, Senhor me ajuda, me dá graça, me dá força. Deixe que essa fé o liberte da necessidade de merecer. Nunca eu vou merecer. E o impulsione a viver com autenticidade e confiança, sabendo que sua aceitação diante de Deus, porque nós estamos tão acostumados a ter que fazer por onde para ser aceito pelas pessoas, que nós queremos também fazer por onde para ser aceito por Deus. Isso não existe, isso não é bíblico. Sabendo que sua aceitação e valor estão firmemente estabelecidos nele, em Cristo. Você só tem valor por causa de Cristo, eu só tenho valor por causa de Cristo. Senão nós estaríamos condenados eternamente. Isso significa que você não obedece para ser, mas porque é um salvo. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus comigo? Glórias a Deus. 3. Cristo morreu por nada? É uma pergunta. Paulo está defendendo isso, dizendo, perguntando, ele está defendendo a fé, e ele diz, Cristo morreu por nada? Quando cremos ou ensinamos que é preciso acrescentar a circuncisão ou outras práticas à mensagem do Evangelho, estamos negando que o sacrifício de Jesus por nós é completo e suficiente. Então nós estamos dizendo, em outras palavras, que Cristo mentiu quando ele gritou na cruz, está consumado, que no original é tetelestai. E o está consumado significa foi pago, está pago e continuará pago. Então Cristo mentiu? Claro que não. Mas os judaizantes queriam forçar uma barra. E hoje nós temos pessoas também que têm atitudes que querem forçar uma barra, acrescentando a salvação para receber a salvação, coisas que não têm a ver com alcançar a salvação. Mas para forçar as pessoas a fazer, diz, se você não fizer isso, você vai perder a salvação. Só que a Bíblia não diz isso. Algumas coisas que dizem aí, não está na Bíblia. Não é a Bíblia quem diz, é eles que dizem. Além de, é claro que, deixa eu abrir um parênteses aqui, as igrejas têm seus usos e costumes. Os usos e costumes não é para ser salvo. Eles não têm base nenhuma para dizer, não, porque se não fizer isso, não vai ser salvo. Isso é história. Pode parar com isso, que isso é história. Mas se você pertence a esse ministério, a essa igreja, você deve seguir os usos e costumes dessa igreja. Porque você aceitou fazer parte. Então você tem que cumprir os usos e costumes. Se você acha que não está adequado, aí você teria que tomar uma decisão. Você tem que orar, pedir a Deus uma direção, que não é o caso aqui. Eu só estou mostrando que não adianta querer congregar, não estar num lugar e querer ficar batendo de frente com a direção da igreja. Ah, mas eu não aceito isso. É o usos e costumes. Mas isso não tem a ver com salvação. Ninguém vai perder salvação porque não está usando, não está cumprindo, não pratica usos e costumes em outros lugares. Tem igrejas que não têm esse uso e costume e os membros vão para o céu do mesmo jeito. Agora, se você está naquela igreja, você não deve deixar de respeitar. Por quê? Porque lá tem aquele uso e costume. Agora, dizer que aquele uso e costume é para ir para o céu, aí sim, aí eu posso dizer, é um engano. A lei de Moisés não acrescenta nada à nossa salvação e as obras que fazemos na vida cristã servem para refletir a glória de Deus em nossas vidas, mas não para nos dar salvação. Se mudarmos esse princípio, então estamos declarando que Jesus morreu por nada. Porque para que ele morreu? Não precisa. O que eu faço me dá salvação. Para que ele morreu? Perdeu tempo. Em outras palavras, é isso que eu estou falando. E que o sacrifício dele precisa ser reforçado pelos gentios, com práticas que Deus ordenou aos judeus. E isso no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento, mesmo um cristão judeu, ele não tem mais a necessidade de praticar nada disso. E se algum deles praticam observa algumas coisas, já entra na parte de cultura, dos costumes deles, mas não tem nada a ver com uma doutrina a nível de vida eterna. O que podemos aprender nesse ponto? Para o jovem cristão, a lição é vital. Não caia na armadilha de pensar que sua aceitação por Deus ou sua posição na fé depende de extras, como rituais, regras ou um determinado desempenho. Tem gente aí que passa um aperto danado porque não consegue chegar nesse desempenho. A ideia de que precisamos adicionar algo ao sacrifício de Jesus, seja a circuncisão de antes ou outras práticas de hoje, nega a suficiência de sua obra na cruz. Tem cristãos que são meio radicais, que impõem... irmão, olha só, tu tá orando muito pouco. Tu tá orando só 20 minutos?
Você tem que orar de 1 hora para lá. Porque se tu não orar de 1 hora para lá, você não tá agradando a Deus, sua vida não... Onde que tá isso na Bíblia? A Bíblia diz orai sem cessar, orai constantemente, mas o tanto de tempo... É claro que você, conforme vai passando, você vai conseguindo orar um pouco mais, mas não por obrigação. Irmão, uma oração por obrigação, sabe o que ela vale? Nada. Nada. Se é obrigado, não vale nada. Se você faz obrigado, não vale nada. Ah, pastor, então é melhor nem fazer. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa entender que há necessidade de orar, e orar é um mandamento. A Bíblia manda orai. O verbo é imperativo. Agora, o que nós temos que entender é que nós precisamos fazer isso com o coração. Pedindo a Deus graça. Mas impor que tem que orar X tempo, né? Não, no seu dia a dia, se você não ora isso tudo, se você não vai a tal lugar, se você não participa de tantas vigílias, se não participa disso, não participa... Irmão, em nome de Jesus. Onde está isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia, não. Em suma, a mensagem para o jovem cristão é que a verdadeira fé se baseia no relacionamento com Cristo, impulsionado pela graça e pelo amor, e não em uma lista de afazeres, proibições ou uma busca incessante por aprovação através de performance. A obediência genuína nasce desse amor e gratidão, e não do medo de não ser aceito. E é por isso que eu disse que tem uns cristãos radical. Eu sou de um tempo que até o modelo de roupa, dependendo se não fosse do jeitinho igualzinho aquele povo usava, tinha discriminação, não tinha nem a paz do Senhor. Nem a paz do Senhor. Ó, eu tô de camisa de manga comprida. Muito bem. Geralmente eu ando muito de camisa de manga comprida. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Mesmo assim, se você, às vezes, se portasse em determinados locais e você tivesse vestido assim, você era discriminado. E aqui eu não tô nem falando de obreiro, não. Tô falando de pastor, não. Falando de membro mesmo. Ai de você, se não tivesse lá com paletó, gravata, tudo bonitinho, tudo bem. É um uso e costume, eu volto a dizer. Mas discriminar, dizer assim, tu não é crente coisa nenhuma, irmão, em nome de Jesus, para com isso. Para com isso. Por favor, né? Vamos refletir sobre o tópico? O que significa para mim a suficiência do sacrifício de Jesus na cruz? E como posso evitar qualquer pensamento ou prática que insinue que Jesus morreu por nada ou a sua obra precise de acréscimo humano? Lembre-se, você não faz para ser, você faz porque é, mas você faz por gratidão e amor. Peça ao Senhor isso. Certo? Conclusão. Nenhum de nós pode negar um preceito bíblico por força da pressão de um grupo. Nossa vocação inclui defender a fé que um dia nos foi dada e nos manter nela em todo o tempo, não somente crendo, mas praticando a doutrina correta de que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé e jamais pelas nossas próprias obras, para que o sacrifício de Jesus não se torne vão. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição, lição de número 6, justificados pela fé em Jesus Cristo. Veja que é uma continuidade, tá? A carta é um todo, então é uma continuidade. E é por isso que é importante você assistir aqui o panorama de Gálatas também, que vai te ajudar nessa compreensão. Bom, eu quero agradecer a você que ficou até aqui comigo, tá bom? Nós temos aí a versão direta ao ponto, é uma versão menor nesse caso, mas também completa, no sentido de uma aula completa, tá? Então nós temos aí. E é o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, link na descrição, comentário fixado e também nos vídeos de recomendação. Também o material da EBD comentado online para jovens também, tá? Você pode adquirir através do link que tá aqui, tá? Basta você clicar na descrição ou no link no comentário fixado. E nos vemos aí no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um programa. Que o Senhor dê uma aula edificante em sala de aula para os professores e também para os alunos. Que possa ser uma aula, Senhor, que leve à instrução da Tua palavra. E que vidas sejam transformadas. E que nunca venhamos pensar que ganhamos salvação através do que fazemos. Porque senão, Senhor, nós vamos viver um peso sobre nós. Porque uma hora nós achamos que estamos salvos, outra hora nós achamos que estamos perdidos e por aí vai. Fora que tem pessoas que adoram enviar as pessoas para o inferno. Mas Tu és o Deus que pode trazer maturidade para nós. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos radicais também.
daqueles que se comportam com madureza, com zelo sem entendimento. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, vídeo de recomendação na próxima tela e nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!